bem? Estamos de volta com o programa Tudo a Ver nessa tarde. Olha só, uma tarde gostosa. E hoje dando dicas de direção hidráulica, câmbio automático e ar-condicionado. São assuntos que muitas pessoas têm dúvidas, né? E a gente sabe que não é um valor, né? Quando você vai trocar alguma coisa, quando dá problema na direção hidráulica, né? A gente sabe que não é um valor pequeno. Então é legal a gente ficar atento e o mais importante que é a prevenção. E nada melhor, a gente convidou o Wagner, ar-condicionado aqui em Bragança Paulista. O Wagner que é especialista em direção hidráulica, em ar-condicionado, em câmbio automático e ele entende do assunto. Então nada melhor do que a gente conversar com um profissional que sabe do assunto. Obrigada, Wagner, pela sua participação aqui no programa. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mário. Mais uma vez, muito obrigado de estar aqui no programa Tudo a Ver. E vamos explicar para o pessoal aí algumas dúvidas aí que dá para a gente tirar aí para, né? Trouxe algumas coisas aqui para mostrar. Bacana. Vamos ver. Porque a gente sabe, né, Wagner? Porque são assuntos, a ar, direção e câmbio, é uma coisa que as pessoas não se ligam muito e quando dá problema, o valor é grande, né? Dói o bolso, né? Não é barato. Antigamente, dá o problema. Antigamente os carros não tinham tudo isso. Hoje esses opcionais que acabou... São três coisas que eu costumo dizer para as pessoas, que quando você acostuma, você não fica sem no carro, que é direção hidráulica, ar-condicionado e câmbio automático. Enquanto você não tem, beleza, a partir da hora que você tem, você não larga mais. É verdade. E acaba sendo que não é um opcional, né? Hoje em dia os carros todos estão vindo assim, né, Wagner? Estão todos já com esse conceito, não estão? Eu acho que isso aí, que nem ar-condicionado, é até uma questão de segurança. Você entendeu? Um item de segurança, porque você fica com os vidros fechados, a probabilidade de você ser assaltado é muito menor, entendeu? Então, além de ser conforto, questão de segurança também. Bacana, bacana. Vamos falar um pouquinho sobre, né, a direção hidráulica, porque isso todo mundo tem dúvida, né? O carro com a direção hidráulica gasta mais combustível? Eu acho que são perguntas que todo mundo faz, né? E nada melhor do que o Wagner responder. Me conta, Wagner, gasta mais? Ou é mito ou verdade? Não, a parte de direção hidráulica não tem gasto nenhum, porque ele é uma polia louca, ele não influencia em nada no combustível. Entendeu? Isso aí é uma lenda que criaram, mas não tem nada a ver. Nada a ver então, né? Então não. Pode excluir tranquilo. essa pergunta, né? Quais os problemas que podem acontecer na direção hidráulica? Então, na direção hidráulica pode acontecer vazamento, ela pode acontecer barulho, você entendeu? Então essas coisas aí, por exemplo, na garagem da casa, tá lá uns pinguinhos de óleo, não é de motor, não é de freio, não é nada, então provavelmente é de direção hidráulica. Uau! E existe alguma coisa assim que alguma manutenção que as pessoas podem fazer para não acontecer o problema da direção hidráulica, para não acontecer o grande problema? Primeiro, visitar sempre uma oficina, que eu acho que você tem que fazer uma manutenção periodicamente, não tem o que fazer, para evitar depois gastar um gasto maior depois. E ficar atento em vazamento, em barulho, que isso daí que já, por exemplo, o óleo de direção hidráulica, muita gente não sabe, mas o óleo de direção hidráulica ele é corrosivo à borracha. Se você vê que o seu carro está vazando, procure imediatamente tentar localizar de onde que é aquele óleo. Por quê? Porque o óleo ele fica depositado nas borrachas da suspensão do carro e isso daí, o que acontece? Esse óleo vai corroendo as borrachas e com o tempo, além da direção hidráulica, você vai ter que mexer na suspensão do carro. E quais geralmente são os motivos que ocasionam? Assim, exatamente, tem algum motivo muito grande que é problemático? É mais a relação mesmo com o vazamento? Então, geralmente é suspensão, às vezes suspensão tá com alguma anomalia, tá com algum defeito, tá gasto, ele começa a trabalhar fora de alinhamento, isso daí ocasiona dar defeito na direção hidráulica, entendeu? Isso aí, então você tem que ficar, carro está fazendo barulho, está comendo pneu de um lado, dá uma olhada na direção hidráulica. Por quê? Porque se a caixa estiver com folga, ela pode ocasionar isso. Quando você vira o carro, assim, você está fazendo uma manobra, e geralmente você vai até o final, até dar aquele que dá o final. Isso daí pode fazer, ou não pode, ou é errado fazer isso? Porque tem a pessoa que vai estressar todo o carro, mesmo na direção hidráulica, né? E estressa até o final, até esgoelar, assim, o final. Os meninos dando risada do barulho. É que faz um barulhinho bem suave, que a gente escuta esse barulhinho, né? Bem suave mesmo. Muita gente fala isso. Esse barulho que faz é a bomba. Porque a bomba, ela chega até um certo limite de pressão. A partir desse limite de pressão, que pode danificar a bomba, existe uma válvula reguladora de pressão dentro da bomba que acaba ela transferindo essa pressão para um outro lugar. Então ela não estoura a bomba.
Esse é um sistema de segurança que a bomba tem, mas não é legal chegar até o final. Por quê? Quer dizer, está forçando, então não é legal. Mais fácil você ir vai fazer em 2, faz em 3. É melhor, para não forçar a situação do carro. Que isso ajuda a prevenir, né? Ajuda também, lógico. A prevenir. Agora, bom, direção hidráulica, a gente está fazendo um bate-bola aqui, até para vocês que estão ligando a televisão agora, assistindo Tudo a Ver. Nós estamos falando um pouquinho sobre direção hidráulica, câmbio automático e ar-condicionado. A gente falou um pouquinho as dicas de direção hidráulica. Agora a gente vai passar para o câmbio automático. É um bate-bola, até porque a gente vai mostrar alguns serviços que você encontra no Wagner Multimarcas, né? O Wagner está aqui, proprietário, e justamente para estar explicando isso para a gente. Então é legal a gente estar ciente, a gente falou da parte de direção hidráulica e agora do câmbio automático, né? Que muitas pessoas têm muitas dúvidas, tenho certeza disso. O câmbio automático dá muito problema, Wagner? Olha, o câmbio automático, na maioria das vezes, hoje eu posso dizer de 10 carros que vai na oficina, 8 é problema de manutenção. A pessoa não faz a manutenção. O que é essa manutenção? Essa manutenção chegou a 50 mil quilômetros do carro, vai lá e troca o óleo do câmbio automático. Por quê? Porque esse óleo já fica um óleo saturado. Ele fica um óleo já que não tem aderência, ele perde a viscosidade. E isso daí acontece de dar a normalidade no câmbio. Por quê? Porque antigamente os carros era tudo mecânico. Hoje não, hoje ele trabalha tudo com solenoide de pressão. E solenoide de pressão exige que a lubrificação esteja perfeita para ele trabalhar bem adequadamente. Se não estiver perfeita, ela acaba tendo atrito e acaba danificando o câmbio. E a maioria dos câmbios hoje que vai na minha oficina é problema de manutenção. Tá, e como ter um câmbio automático com uma durabilidade maior? Então, aí 50 mil quilômetros para trocar óleo e filtro, entendeu? Pesquisar no carro, dar uma olhada, sempre erguer, tá no mecânico, andar ver se não tem vazamento. Eu estou pegando muito carro lá com o quê? Não é nem o câmbio que dá a normalia, e sim falta de manutenção. Por quê? Porque o cliente, às vezes, ele não vê que o carro dele está vazando o óleo do câmbio. Você entendeu? Aí acaba trabalhando com a medida insuficiente de óleo e acaba danificando o câmbio por esse motivo. Entendeu? Então, quer dizer, e muitas vezes também você não vê vazamento na casa onde você para. Por quê? Porque o óleo ele cai em cima do protetor de kart, e do protetor de kart em movimento ele já vai caindo para a rua. E a hora que você chega na sua casa, o carro está desligado, não vai cair. Mas na realidade está vazando o carro sim. Só que a pessoa não percebe. E isso daí, com o tempo, ele trabalha com o nível abaixo e acaba danificando o câmbio por falta de manutenção. Pois é. Então, quer dizer, a manutenção que nós podemos fazer é sempre ficar atento, né? E ir periodicamente no mecânico. Numa oficina aqui. Oficina especializada, lembrando. Especializado, né, Wagner? Porque oficina hoje tem muita diferença. Porque às vezes as pessoas falam, eu vou levar no mecânico X. Mas às vezes o mecânico X, ele não faz esse tipo de serviço, né, Wagner? Eu tô pegando muito também lá, que às vezes o mecânico, por falta de conhecimento, o que acontece? Ele acaba, o cliente pedindo para ele ver o óleo de câmbio, ele vai lá, puxa a vareta, o óleo está no nível, ele pega o dedo como óleo de motor, mas não tem nada a ver. Tá bom, o óleo ainda está no nível. Não, esquece. Isso aí, o óleo de câmbio automático não tem combustão igual o óleo de motor. Por quê? Porque o óleo do motor ele tem combustão, ele tem queima do combustível. E o óleo de câmbio não tem combustão. Então o óleo de câmbio, se você jogar ele vermelho ali, colocar ele vermelho, colocar ele meio cinza, ele vai, toda a vida vai estar ali. É diferente de óleo de motor. O óleo de motor você joga ele amarelinho, passa um tempo que ele está preto. Por quê? Porque tem combustão. E nessa daí com o mecânico ele se confunde, ele pensa que o óleo de câmbio é a mesma coisa que o óleo de motor, e não é. Por isso que tem que procurar sempre uma oficina especializada em câmbio automático. Tá. E o que pode acontecer quando dá problema no câmbio automático, por exemplo, eu dirigindo? Pode acontecer alguma coisa quando eu estou em movimento com o carro? Ou acontecer alguma coisa parada? Pode acontecer algum grave acidente, por exemplo, ou não? Não. Hoje em dia não. Antigamente era mais mecânico. Hoje em dia, por exemplo, se a maioria dos carros hoje tem um sensor que se chama, ele entra em emergência, estado de emergência. O que é estado de emergência? Ele começa a acender uma luz, ele fica numa terceira marcha. Para que essa terceira marcha? Porque os carros de antigamente, que era mecânico, quando dava alguma anomalia no câmbio, ele parava onde você estava. Se você estava num lugar que não tinha socorro, não tem o que fazer, sai do carro, vai ter que sair do carro e pedir socorro. Hoje não.
Hoje a maioria dos carros hoje tem um sensor de emergência que você acontece o quê? Ele dá alguma anomalia no câmbio, o que você faz? Você vai, desliga o carro, ele volta ao normal de novo, aí ele reseta do modo que ele está com a anomalia e você consegue ir até um lugar que você consiga um socorro. E desligando o carro, aí ele entra de novo, você desliga de novo, então você consegue se locomover. Antes não, dava anomalia, ali mesmo você ficava. E geralmente carro de que ano para cá, Wagner, assim que começou essa Olha, a partir de os importados de ano 90, os nacionais a partir de 95, mais ou menos. Já tem esse sensor. Já tem. Ah, bacana. Que é um sensor que é até bom, porque de repente você está ali com criança, ali você não tem como se locomover, o que acontece? Você desliga a chave, questão de 3 segundos, volta da partida, ele a reseta, aí você consegue andar um determinado tempo, depois ele para de novo, então você consegue fazer essa locomoção. Agora, a pergunta que não quer calar, né? A pergunta que todo mundo faz, que com certeza faz pra você. Esses meninos da minha equipe eu aguento, viu? Tem que aguentar, vocês não fazem ideia o que eu passo aqui, viu? Eu tô aqui conversando com vocês, conversando com o Wagner, mas eu tô aqui, ó, escutando toda a produção, minha equipe, né? Mas tudo bem, nem vou falar, viu? Nem vou falar nada. Seguinte, a pergunta que não quer calar. O câmbio automático, ele gasta mais combustível? Não, ele não gasta mais combustível, por quê? Porque quando o câmbio automático está certinho, ele trabalha no movimento certo, ele troca as marchas na hora certa. É diferente de carro, que às vezes se acelera mais, se acelera menos. Então ele não, ele tem a hora certa dele. A não ser que esse carro esteja com alguma anomalia. Então, que tipo, dando trampo, aumentando mais o giro para poder mudar a marcha. Agora, no caso, o carro estiver certinho, não tem problema. Não tem problema nenhum. Muito bem, tá aí para vocês, né? Bom, a gente já falou de direção hidráulica, câmbio automático e agora o ar-condicionado, né? Eu quero pedir pro Wagner mostrar, a gente trouxe até a parte do ar-condicionado realmente do filtro, que é onde a gente vai entrar daqui a pouquinho na questão da manutenção. Mas, já que a gente está falando de combustível, se gasta, se não gasta, se é verdade, se é mito, né? Se tem toda essa coisa. O ar-condicionado, quando você liga o carro, gasta mais combustível, Wagner? Ele gasta em torno, aí, depende do carro, de 10% a 20% a mais. Lógico, você paga pelo conforto que tem o carro. Entendeu? Agora, tem uma outra coisa também no ar-condicionado que acontece muito, o quê? As pessoas vão na minha oficina e eles perguntam, Wagner, quando eu ligo o ar-condicionado, o carro acaba gastando um combustível fora da realidade. Ele gasta muito mais. Então, o que acontece? Às vezes, não é problema com o ar-condicionado, e sim com o carro que tem alguma anomalia que está fazendo com que isso gaste. Ou também existe um termostato no carro, que ele não desliga na temperatura certa. Às vezes por falta de gás, falta de uma manutenção, um filtro entupido, pode acontecer isso. É mesmo? Entendeu? Pode acontecer. Nossa, o gasto maior excessivo porque exatamente, tem um problema. Outra coisa, as pessoas também falam, pô, se eu abrir os vidros do carro, vou gastar mais combustível? Gasta mais. Por quê? Porque daí o compressor vai trabalhar muito mais para poder gelar o ambiente que você está, dentro do carro. Agora, essas portas, se os vidros estão abertos, quer dizer, o frio vai sair para fora e vai entrar o ar quente. Isso daí pode ocasionar de gastar mais combustível. É mesmo? Gastar mais combustível. Bom, a gente trouxe o filtro, vamos mostrar o filtro, até para as pessoas entenderem, né? Traz o filtro para a gente aqui, Wagner. Vamos mostrar, vamos comparar, vamos colocar os dois juntos, até para a gente mostrar. Seguinte, olha o que acontece quando você não faz uma manutenção, né, do filtro do ar-condicionado. Eu já mostrei no programa uma vez, eu quero mostrar novamente para vocês, entendeu? Joga ali pro Wagner ali, o Wagner vai mostrar aqui pra gente, vai levantar um pouquinho, Wagner, olha aí, tá aí para vocês. Olha isso, não, olha isso, vocês acham que isso é um filtro normal? Então vamos mostrar realmente o filtro novo, né, vamos tirar aqui do saquinho, Vá? É que a gente consegue tirar? Acho que não consegue mostrar, né, vamos tirar? Consegue? Pode tirar. Tá lacrado aqui. Não, pode tirar. Vamos tirar para mostrar pro pessoal que está em casa, até para as pessoas ficarem atentas, né? Para você ver a diferença quando você não faz. Tá vendo, Teló? Tá vendo, Ricardo? O que vocês estão fazendo, se vocês não trocarem? Olha a diferença de um filtro novo e de um filtro velho. Olha isso. A diferença é gritante. Você tá vendo? Tá vendo? Daqui, pode passar aqui para mim. Olha isso, gente. Só para vocês terem ideia. Esse filtro que está aqui na minha mão, meu Deus. Meu Deus. Tem. Eu vou olhar aqui e não é brincadeira não, viu? Vou contar pra vocês o que tem aqui. Não, tem bicho morto. Tem aranha morta. Juro pra vocês, gente. Sem brincadeira. Aqui não tem a câmera aqui pertinho, mas juro pra vocês. Tem... Ai, meu Deus, que medo de grudar alguma coisa em mim. Tá tudo morto aqui, acho.
Nenhum sobreviveu, Não, né? mas aí já é. Olha, tem bicho morto, tem pernilongo, tem aranha, tem um monte de folha nojenta, tem asa, sei lá do que é, não sei se é de barata, eu não sei nem que é essas asas aqui, que deu até nojo. Olha isso, gente. Isso daqui é o que você está respirando no seu carro quando você não troca o filtro do ar-condicionado, não é isso, Wagner? Exatamente. É isso. E olha a diferença de um filtro novo, gente. Olha isso daqui, isso aqui é o filtro novo. Isso daqui é o filtro nojento, que eu tô até com nojo de pegar na minha mão, de tanta sujeira que tem. Dá até vontade de tossir só de olhar pra isso. Gente, que horror. Wagner, me conta disso, chegar a esse ponto aqui, as pessoas chegam a esse ponto. Esse aí mesmo hoje tirei hoje, foi de um Vectra. Meu Deus, não A pode... pessoa, eu falei porque o carro não estava gelando, ele estava obstruído, por exemplo, você ligava a ventilação que era para dar no 2, estava dando no 4. Aí eu falei, você já viu o filtro? Eu nem sei que tem filtro o carro. Eu falei, então vamos dar uma olhada. Aí pegamos, arrancamos, a hora que arrancou, estava essa Ele situação. assustou? O dono, o proprietário do carro, assustou? Assustou. E outra coisa, o carro dele estava gelando, ele falou que não estava gelando. Realmente não estava gelando, mas a partir da hora que tirou esse filtro e colocou um novo, o carro começou a gelar. Por quê? Porque o filtro estava obstruindo a ventilação do carro, entendeu? E se ele vai numa outra oficina, o cara cobra carga de gás, ele cobra sabe? O zóio da cara dele, ele não sabe que o problema é só isso aí. Só o filtro, quer dizer, às vezes o ar-condicionado o seu ar-condicionado está com problema, às vezes você sabe, às vezes não sabe nem o que é, às vezes pode ser realmente um filtro nojento como esse, que vai ficar no seu carro, né? Então, agora é o seguinte, em quanto tempo as pessoas têm que fazer a manutenção do ar-condicionado para não chegar a esse ponto, pelo amor de Deus? No mínimo um ano, no mínimo. Agora, se você pegar muita estrada de terra... deixa aí do ladinho, deixa aí, porque o negócio tá feio. Nossa, caindo um monte de coisa aqui. Olha, até minha mão ficou suja, gente. Se pegar muita estrada de terra, muito pode asfalto... deixa aí, vá, deixa aí depois. Aí o que acontece? Você acaba tendo que trocar com uma frequência maior. Tá. Mas, geralmente, um ano, a gente faz isso. Nesse estado que está aqui, o que a gente aconselha? Além de trocar o filtro, por quê? Se você substituir só esse filtro, não vai eliminar fungos e bactérias que tem dentro do sistema. Porque dentro do sistema se cria fungos e bactérias. Uau. E isso daí para o ser humano é ruim. Tem pessoas que adquirem até uma doença respiratória por causa disso. Uau. Então, o que nós temos na oficina? Nós temos essa máquina. Nossa, o que máquina essa máquina é essa? faz? Ela faz uma higienização. O que é a higienização? Essa máquina aqui, higienização tem de vários tempos, várias coisas. Tem uma que é de spray, que a turma espirra, eu não gosto. Tem outra que é de vapor, também não curto, para mim não dá certo. Aquela de cheiro, só deixa o cheiro na hora, mas de eliminar fungos e bactérias não elimina. Essa máquina não. Essa máquina ela é o quê? Você coloca uma mangueira nela, ela trabalha como uma sonda, ela pega ar de fora aqui e lá dentro ela cria ozônio e solta dentro do carro. Uau. E com o ar-condicionado ligado, o próprio ar-condicionado começa a puxar esse ozônio para dentro do sistema do ar-condicionado, eliminando tudo quanto é fungos e bactérias existentes no sistema do ar-condicionado. Então, não adianta só substituir o filtro. Por quê? Substituindo o filtro não vai matar, não vai eliminar os fungos e bactérias que tem dentro do carro. Uau. E sim, trocando isso aqui, você faz uma higienização, que a higienização vai acabar matando fungos e bactérias existentes no carro. Aí faz uma higienização perfeita, o carro aguenta aí mais ou menos um ano. Uau. E outra, todo fungos e bactéria que entrar nesse sistema durante um ano, ele fica por ali mesmo, ele morre. Entendeu? Então não é uma coisa que fica fazendo periodicamente, não. Fez uma vez por ano já é o suficiente, a não ser que você pega muita estrada de terra e muita pista, porque daí pega mais sujeira no filtro, aí você tem que fazer uma higienização periódica também, tipo cada 6 meses, entendeu? Então não adianta só trocar o filtro. Nossa, imagina o que você não está respirando, né, Wagner? Inspirando, na verdade, não inspirando, porque imagina você lá, respirando ar-condicionado achando que está ao máximo, né, no ar-condicionado, e que na verdade está acabando com a sua saúde, você não sabe nem da onde vem o problema que você está. Às vezes a criança está com problema de respiratório, às vezes o adulto está com um problema respiratório, vai no médico e sempre está com o mesmo problema, às vezes está com problema, poxa, meu filho está com problema respiratório, eu tô com problema respiratório, às vezes você não sabe de onde é, mas que na verdade é do seu filtro que está um horror do que eu mostrei, que tem sujeira, bicho morto, é uma loucura, né? Então assim, se eu fosse você, eu já, na hora, corria no Wagner para trocar esse filtro logo, para você fazer uma manutenção. A manutenção, então, em quanto tempo, Wagner? Uma vez por ano, no mínimo. Por ano. No mínimo, uma vez por ano. Se pegar muita pista, muita estrada de terra, seria bom cada 6 meses. Tá. O ar-condicionado, assim,
com a falta ou com excesso, dá muita manutenção, Wagner? Olha, aí que tá. A gente pega, a maioria lá que nem agora, esse frio que passou. Agora vai começar a entrar o calor. Tem muitos clientes que já vai lá para dar uma olhada no ar-condicionado. E alguns não, vai deixando. Quer dizer, uma coisa danifica a outra. Então você tem que fazer uma manutenção no ar também. Você tem que ir lá, você tem que ver a pressão de gás. Porque às vezes o carro não está gelando muito, porque a capacidade de gás dele é insuficiente. Aí o que acontece? Você acaba gastando mais combustível. Por quê? Porque ele tem que trabalhar mais para gelar o carro. Então, o que acontece? O carro estando com a capacidade de gás suficiente, ele demora menos, você gasta menos combustível, entendeu? Gela mais rápido. Alguns carros demoram mais para gelar, por quê? Porque às vezes não é defeito do carro, e sim porque o carro está com uma falta de gás. E quando você está numa subida, por exemplo, e você liga o ar-condicionado e o carro dá uma pesada no carro, quando está principalmente uma subida. Isso é normal? É normal. É normal por quê? Porque ela aplica um compressor. Porque enquanto você não com o ar-condicionado e esse, que vou supor, você está andando, daqui a pouco você sente, tum, daqui a pouco ele normal, daqui a pouco tum. O que acontece? O carro ele tem um termostato. O que é o termostato? O termostato, quando ele chega a uma certa temperatura, ele liga. Quando chega a uma certa temperatura, ele desliga. Um exemplo, ligou o ar-condicionado, está lá 30 graus ambiente. Ele vai, a tensão dentro do carro é o quê? Cair. 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, ele desliga. Aí você sente que o carro desligou. Aí o que acontece? A temperatura, o ar-condicionado desligado, a temperatura vai fazer o quê? Subir. Então vai lá, 7, 8, 9, 10, 11. Aí liga de novo. Então ele fica trabalhando nesse... Por isso que quando o carro está sem a capacidade de gás insuficiente, ele vai demorar para desligar o termostato. E nisso daí fica consumindo muito mais combustível. Meu Deus. Então tá aí para vocês, dicas importantíssimas sobre ar-condicionado. Você não quer ficar, né, com um filtro como esse, cheio de barata e rato, enfim, tudo que tem ali é uma coisa assim, porque já teve rato, já é verdade, né? Até rato, gente, tô falando brincando de rato aqui, mas a gente sabe que vários casos que tinha até rato morto, ratinho morto no filtro. Vai muito cliente lá, que o que acontece? Às vezes mora em chácara, ele coloca um veneninho porque tem rato. Aí o rato está acostumado a entrar no carro ali, dormir em algum compartimento do carro. O que acontece? Ele põe um veneno lá, o rato vai e acaba morrendo dentro do carro. E aquilo ali precisa desmontar painel. Nossa, dá um trabalho e acaba gastando um dinheiro. É verdade. Bom, esse outro equipamento para a gente concluir aqui o bloco do programa... Esse é o Lausch. E o que é esse equipamento? Hoje em dia, todos os carros existem um módulo. O que é um módulo? Antigamente, os mecânicos pegavam... Mostra ali pro pessoal que está em casa. Isso, vai, mostra aí. Antigamente, as pessoas pegavam, os mecânicos pegavam o carro e ia trocando peça. O carro estava falhando, vamos trocar isso, vamos trocar aquilo e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem esse aparelho que o que acontece? Todos os carros têm um módulo, então tudo quanto é defeito que acontece no carro fica armazenado nesse módulo. E o que faz esse aparelho? Ele puxa todas as informações, todos os defeitos e todos os códigos que estão com a anomalia o carro. Então não tem mais essa, vamos trocar isso, vamos trocar aquilo. Não. Você acopla lá, o próprio aparelho vai falar qual é a peça que está com defeito. Pois é, olha como a tecnologia é. Quer dizer, não tem mais essa de picaretagem que tinha antigamente. A gente via direto, né, Wagner? Direto. Antigamente tinha muito, por quê? Porque o cara acabava aprendendo no seu carro, vamos trocar isso, vamos trocar aquilo. Às vezes ele gastava um dinheiro desnecessário e o defeito era uma coisa simples. Mas só que não tem o que fazer, o cara acaba gastando. E hoje a tecnologia não deixa acontecer isso, né? É outro. Completamente diferente. E você que está em casa, às vezes está com algum probleminha no seu carro, quer dar uma passadinha lá no Wagner para dar uma olhada no seu carro, para ver se está tudo ok, fazer uma revisão, fazer uma manutenção no ar-condicionado, tanto na direção hidráulica quanto também no câmbio automático. Está lá à disposição, né, Vá? Você e seus funcionários, né? Também aí que nós temos lá 4 equipamentos hoje para suprir a nossa necessidade, porque a maioria dos equipamentos não sofre todas as necessidades dos carros, então nós temos 4. A gente consegue suprir. E os mecânicos aí que não tem, quiser lá, tiver com algum carro com algum problema aí que não tem, passa na oficina, a gente passa o aparelho, a gente ajuda da melhor forma possível. Legal, muito bem. Bom, tá dado as dicas, né, pessoal que tá em casa, Wagner Multimarcas, na Avenida dos Imigrantes. Qual o telefone e o número? Ela é Avenida dos Imigrantes, 265, o telefone é 4034-2183, o site é www.wagnerarcondicionado.com
E o e-mail é wagnerarcondicionado@hotmail.com. Estamos bem. lá à disposição. Legal. Então, telefone para contato novamente? 4034-2183. Muito bem, 4034-2183. Se você tiver alguma dúvida, quiser, olha, vi no programa, quero tirar alguma informação sobre ar-condicionado, sobre direção hidráulica, ar-condicionado, já sabe o lugar. Wagner Multimarcas. Vá, obrigado pela presença, uma boa tarde para você. Muito obrigado pela participação, por estar ajudando, né, informando o pessoal que está em casa. Muito obrigado, para mim também é uma satisfação estar aqui com vocês e precisando, estamos à disposição. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Vá. Bom, eu vou ficando por aqui nessa tarde. Você viu? O programa passa rapidinho, né? Mas eu volto de segunda a sexta-feira, a partir das 16 horas, com muita informação, variedade, né? Divertimento, culinária. Tem muita coisa bacana aí na próxima semana, viu? Então fique por dentro. Ou você também entra nas redes sociais, né? Altiora Canal, você adiciona aí no Facebook e fica por dentro de tudo que acontece. Se você quiser rever alguma matéria também, tá? Um beijo grande pra você aí de casa e não perca o programa Conexão Radical, bombando aí o final de semana com muitas matérias bacanas, viu? Então você não pode perder. Programa conexãoradical.com.br. Beijo grande pra você e até lá.